Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu alaikum, alaikum assalam. A paz seja com cada um de vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Yeshua no Alcorão. A surata número 13 diz assim, estes são alguns relatos desconhecidos que te revelamos. Tu não estavas presente com eles, os judeus, quando com setas tiravam sortes para decidir quem se encarregaria de Maria. Tampouco estavas presente quando estavam a discutir entre si, quando os anjos te disseram, ó Maria, Alá te anunciou o seu verbo, cujo nome será Messias, Yeshua, filho de Maria, nobre neste mundo e no outro, e que se contará entre os próximos de Alá. Falará aos homens ainda no berço, bem como na maturidade, e se contará entre os virtuosos. Perguntou o Senhor meu, como poderia ter um filho, se mortal algum jamais me tocou? Disse-lhe o anjo, assim será, Alá cria o que deseja, posto que quando decreta algo, basta dizer-lhe, seja e é. E ele lhe anunciará o livro, a sabedoria, a instrução e o evangelho. Essa será uma mensagem para os israelitas. Ele lhes dirá, apresentai-vos um sinal do vosso Senhor. Eis que plasmarei de barro a figura de um pássaro, ao qual o alentarei, e a figura se transformará em pássaro. Com o beneplácito de Alá, curarei o cego de nascença e o leproso, ressuscitarei os mortos. Pela vontade de Alá, vos revelarei o que consumes e o que entesourais em vossas casas. Isso há um sinal para vós que sois crentes. Eu vim para confirmar a instrução que vos chegou antes de mim e para libertar-vos algo que vos estava vedado, a fim de que um sinal do vosso Senhor, temei Alá, pois, e obedecei. Amém. Desejar um assalamu alaikum, wa alaikum assalam, shalom alaikum, nessa manhã de sábado, para nós refletirmos sobre Yeshua. Yeshua, no versículo da surata, ele é alguém que é contado entre os virtuosos. Virtuosos, segundo o Alcorão, significa aquelas pessoas que são profetas, pessoas que foram divinamente instruídas por Elohim, ou Alá, em árabe, para trazer a mensagem à humanidade, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de conversão a um Deus único, Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há. A diferença que há no islamismo do judaísmo é que eles aceitam Yeshua, Jesus, como um mensageiro comum dentre os virtuosos. Só que a diferença do islamismo para o cristianismo é que eles não creem que Jesus é o Messias. Para isso, nós temos que entender que Maomé, ele viveu uma época um pouco antes da morte de Jesus, um pouco depois da morte de Jesus, porém, ele teve acesso a muitas pessoas que tiveram próximas dessa época. Então, era recente os fatos, o crescimento do evangelho era muito grande. Então, Maomé, segundo a tradição, ele já havia se convertido ao judaísmo, via que não estava certo e depois se converteu ao cristianismo. Também viu defeitos e num belo dia, numa meditação, ele tem uma revelação do anjo Gabriel que começa a falar para eles acerca da religiosidade, dos erros, das idolatrias e de que como as pessoas deveriam servir a um Deus único e verdadeiro e de que modo. E assim nasce o Alcorão.
E assim nasce o Islã. Trazendo para o cristianismo de agora, Maomé, ele diz esse versículo que ele não estava no momento presente quando o anjo Gabriel aparece para Maria, mas que Deus o revelara. Então, não respeito a religião de cada um, mas na história, quando a gente faz faculdade de história, a gente aprende uma coisa: a gente sempre deve duvidar da fonte. Qual é a fidelidade dessa fonte? Qual é o interesse dessa fonte? Qual é o foco dessa fonte? Então, a partir do momento que ele não estava no lugar, mas ele recebe uma revelação divina, isso dá o que? Uma ênfase, uma margem para a dúvida. Por quê? Porque não há nenhum relato, não há nenhum nada que comprove que esse fato ocorreu. Já os evangelhos são diferentes. Lucas, por exemplo, o evangelho de Lucas, discípulo de Paulo, discípulo de Cristo, ele fala que quando ele foi escrever o evangelho no seu começo, ele perguntou para pessoas que tiveram contato direto com Jesus, que sentaram à mesa, que comeram, que ouviram diretamente da boca de Jesus as palavras, ou seja, ele foi buscar fontes fidedignas, fontes confiáveis, porque tinha alguém chamado Teófilo, que era conhecido dele, que queria saber a história de Jesus, então ele foi nas pessoas certas, pessoas que tiveram contato, acesso direto com o Messias. Então essa é a grande diferença do Islã, falando de Jesus, e do Evangelho. O Islã é uma revelação divina, mas que dá uma margem para uma interpretação da veracidade, da verdade disso. O Evangelho não. João, apóstolo de Jesus Cristo, quando ele prega o Evangelho, ele já fala que no princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, justamente porque houve-se essa discussão sobre a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo não era homem, Jesus Cristo era Deus, Jesus Cristo era Deus em forma de homem. Então João, apóstolo que veio novo, começou um novo com ele, adotou Maria como sua mãe, cuidou dela, ouviu da boca de Maria palavras, com certeza, de quando Jesus era jovem, escreve o Evangelho de João, falando-se sobre Jesus Cristo antes dele mesmo nascer. Mas qual é a veracidade do Evangelho de João? João é um dos primeiros discípulos de Jesus. João era discípulo de João Batista, de Yohanan. Então, João era o discípulo que Jesus tinha mais afeição. Então, essa veracidade, ela é muito óbvia, porque ele teve contato com Jesus mais íntimo do que os demais, porque como ele tinha um contato muito mais próximo com Jesus, é óbvio que ele perguntava mais coisas e Jesus respondia mais coisas, então ele entendia mais do que os demais. Então, essa é a veracidade da fonte de João, de ser o apóstolo que viu tudo que Jesus fazia e ainda mais ser um apóstolo, um discípulo próximo, o que lhe dava uma diferença entre os demais, de ter acesso a certas informações e certas coisas que os outros talvez não teriam a princípio. Então, nisso é a grande diferença entre o Jesus do Islã e o Jesus do Evangelho. Um é revelação divina, mas qual gera dúvida porque não tem nenhum fato consumado, não tem uma veracidade, não tem uma prova. Outro, há uma prova, que são eles mesmos, porque eles estavam do lado, eles viram, como disse João, e nós vimos a sua glória, nós estávamos presentes e vimos a sua presença, e vimos como ele era, e vimos o que ele fez, como a glória do único Filho de Deus. Então, e quebra a ideologia que também de que Jesus Cristo não teria nascido. O próprio profeta diz
que Deus fez Jesus Cristo, Maria não teve relação com o homem, mas ele também indaga que Jesus Cristo não é filho de Deus, o que é contra aquilo que João diz, que estava próximo de Jesus, que conheceu Jesus, deitou nos mesmos lugares, comeu das mesmas comidas, viu os milagres, as maravilhas, viu as mensagens, viu a crucificação, conseguiu ter acesso, viu a ressurreição, não diretamente, né, mas quando Jesus aparece aos seus discípulos, então ele diz que não, ele era Deus. Então nós temos um homem que não estava na época e que fala que Jesus não era Deus por uma revelação divina, e um homem que estava na época e atesta: Jesus era o Filho de Deus porque eu vi com meus olhos a glória dele. Eu vi com os meus olhos os milagres, eu vi com meus olhos a voz quando dizia: esse é meu filho amado. Eu vi quando ele foi crucificado e pedia para as pessoas perdoarem ele. Eu vi, por isso que eu estou falando para vocês. Então, essa é a grande diferença. Amém? Então, fica com esse estudo hoje, guarda no seu coração. Respeito os nossos irmãos islâmicos, tenho um grande respeito por vocês, profundo respeito, só que nesse princípio de cristianismo, falando-se em estudo, nós vemos o quê? Que a veracidade do evangelho ela é maior no ponto de aspecto de Cristo, falando de Jesus, do que o Islã, porque o Islã se baseia numa revelação. O Evangelho se baseia na revelação, mas não somente numa revelação, mas sim se baseia num fato que foi visto. Pessoas que acompanharam, é diferente de alguém que não viu. Tá bom? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Assalamu alaikum. Shalom aleichem. Tenha um ótimo sábado.